pessoal, aqui é a enfermeira Laís Santos, professora de segurança do paciente, e vamos começar agora a nossa aula de número 6, que vai ser a última aula que vai ser focada em segurança do paciente, tá? Na próxima aula, vamos focar mais na nossa segurança, segurança dos colaboradores. Então, hoje vamos revisar alguns conceitos, acrescentar alguns conceitos finais aí, segundo o COFEM, COREM, o que o Conselho Federal e o Conselho Regional falam sobre segurança do paciente. E para a gente encerrar esse tema de segurança do paciente, iniciar segurança do colaborador, tá bom? E eu vou deixar lá na plataforma os dois manuais que a gente vai usar nessa aula, para que vocês tenham também como base para estudar, para a prova, que em breve a gente vai marcar, e também para estudar para a sua prática profissional em geral, tá bom? Vamos começar a aula. Lá, o COREM, Conselho Regional de Enfermagem, em 2010, ele assumiu o compromisso de promover uma grande campanha pela segurança do paciente, lá em 2010, esclarecendo a categoria e chamando a responsabilidade de lançar um novo olhar sobre as práticas cotidianas, de modo a identificar falhas no processo passíveis de gerar erros. Então, essa cartilha 10 Passos para a Segurança do Paciente, lançada pelo COREM do Estado de São Paulo, ela foi elaborada a partir de uma discussão ampla, de modo a contemplar os principais pontos que teriam impacto na prática de enfermagem e que poderiam gerar algum tipo de dano, algum tipo de erro e diminuir a segurança do paciente. Vamos aos 10 passos para a segurança do paciente? Passo número 1, galera, identificação do paciente. Lembram desse passo? Já falamos sobre isso lá nas aulas anteriores. Lembra da pulseira de identificação, que tem que estar desde o momento que o paciente entra no hospital até o momento da alta. Lembramos que tem que ser sempre 2 parâmetros sobre o paciente, como, por exemplo, nome, data de nascimento, ou nome da mãe, ou prontuário. De que forma contribuímos com a correta identificação do paciente? Lembra lá da nossa aula? Quem tiver dúvida aí sobre isso, volta lá na primeira aula de metas do paciente, metas de segurança, onde nós falamos sobre identificação correta e comunicação correta, certo? Se não está claro para vocês quais são as metas de identificação do paciente, voltem na aula onde a gente falou sobre isso, estudem novamente, também estudem lá no manual que eu vou deixar na plataforma para vocês usarem como fonte de estudo e de pesquisa, ok? Passo número 2, cuidado limpo é cuidado seguro, higiene das mãos. De que forma contribuímos para um cuidado limpo e seguro? Vocês lembram que nós temos vários momentos que lavar as mãos, antes e depois de tocar no paciente, antes e depois da realização de procedimentos limpos, como medicação, antes e depois de fornecer medicamentos ou alimentos para o paciente, depois de tocar em superfícies próximas ao paciente também, antes e depois de ir ao banheiro, antes e depois de nos alimentarmos. Então, em que momentos temos que realizar a higiene das mãos? Quem não lembra sobre isso, também temos uma aula falando especificamente sobre esse passo, sobre essa meta, tá bom? Então, voltem na aula e façam o estudo, caso vocês não se lembrem sobre a meta de higiene das mãos. Aqui entramos no passo de número 3. Esse passo nós ainda não estudamos, então vamos aprofundar um pouco mais nessa aula. De que forma catéteres e sondas com conexões corretas podem garantir a segurança do paciente? De que forma que isso interfere na segurança do paciente? Aqui nós temos um catéter venoso, que está dentro da veia do paciente, serve para a gente fazer medicações, soro, hemocomponentes, por exemplo. E de que forma que isso pode ser um problema? Quando que isso pode se tornar um evento adverso e causar até mesmo o óbito do paciente? Vamos refletir. O que aconteceu aqui nesse momento, nesse incidente, que tenha levado à morte do paciente? Essa senhora, ela estava internada na Santa Casa de Barra Mansa e ela morreu após receber sopa na veia nesse hospital. A direção do hospital reconhece o erro da funcionária. Então, uma senhora de 88 anos estava internada por algum motivo,
que ao invés de receber a sopa na sonda, provavelmente, essa sopa foi injetada na veia da paciente. Erro muito grave e que normalmente gera ao óbito, normalmente leva o paciente a óbito. Jovem que aplicou café com leite na veia da idosa tinha só 3 dias de estágio. Informações são do delegado após depoimentos. Estagiária diz que a técnica responsável por supervisão ficou usando o celular. Então aí, um dia vamos para o estágio. Muita atenção com o que a gente faz. Devemos cobrar dos nossos supervisores de estágio que eles fiquem atentos, que eles nos ajudem para que esse tipo de coisa não aconteça. Em depoimento à 74ª Delegacia de Polícia, na quarta-feira, a estagiária de enfermagem Regiane Moreira Teles, de 23 anos, uma menina jovem, injetou café com leite na veia de Palmerina Pires Ribeiro, de 80 anos, que morreu logo após. Novamente, gente, é uma situação muito grave, em geral leva ao óbito do paciente. Afirmou que a técnica de enfermagem responsável não acompanhou o procedimento. Segundo o delegado, a Regiane estava há apenas 3 dias no estágio. O caso aconteceu no posto de atendimento médico de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, no último domingo. A estagiária disse que recebeu uma ordem de uma técnica de enfermagem que teria dito o seguinte: dá o leite para a paciente na sonda, pega uma seringa naquele armário e administra o leite. Enquanto isso, segundo a estagiária, a técnica ficou usando o celular, jogando ou brincando, sentada em um canto da sala, conta o delegado. Então, olha só que situação grave, gente. Uma pessoa sem experiência, estava apenas 3 dias no estágio e uma técnica de enfermagem simplesmente mandou-la fazer sozinha o procedimento de administração na sonda. Ela não sabia e acabou administrando na veia da idosa, que faleceu logo após. Então, gente, muito cuidado quando a gente está começando aí. Quando a gente está começando, a gente não tem experiência, a gente não tem o feeling. Então, muito cuidado com tudo que a gente for fazer logo nesse inicinho da profissão aí, no estágio, ou quando começarmos mesmo a atuar como técnicos de enfermagem. Sempre na dúvida, procurem ajuda, peçam ajuda, chamem alguém para ajudar, confiram 2, 3 vezes o que vocês estiverem fazendo, certo? Olha uma outra situação aqui, Mais um bebê recebe leite na veia no lugar de soro em hospital. Então, esse aqui foi um bebê. Erro foi cometido por outra técnica em enfermagem que, além de injetar o leite na veia, deu soro para a criança beber. Então, olha aí. Ela inverteu tudo. O soro que deveria ir para a veia, a criança bebeu. E o leite que deveria ir beber, tomar, foi para a veia. Então, essa pessoa que cometeu esse erro era uma técnica de enfermagem que seria antiga na profissão. E ela teria administrado o leite na veia e dado soro para ele beber. Então, não é só as pessoas que estão começando que cometem esse tipo de erro. As pessoas antigas na profissão também podem cometer. Então, muito cuidado sempre com as conexões de catéteres e sondas. Vamos entender um pouco mais? Por que esses erros acontecem com tanta frequência? O que acontece que as pessoas botam sopa na veia, leite na veia, café com leite na veia e por aí vai? Essas 2 ocasiões apresentadas, elas possuem uma característica em comum. Foram erros de conexão das sondas e catéteres. Pacientes mais frágeis, eles precisam de diversos equipamentos para sobreviver. Entre esses equipamentos, temos a sonda de alimentação e catéter para injeção de medicamentos na veia. O problema ocorre quando, por uma desatenção, os profissionais acabam por trocar as conexões. Injeta comida onde deveria ser a medicação ou injeta medicação onde deveria ser a comida. O erro mais grave e que geralmente leva os pacientes a óbito é quando se injeta comida ou alimentação ou substâncias não estéreis na veia. Por exemplo, vaselina na veia, sopa na veia, leite na veia, entre outros. Em geral, os erros de administrar medicamentos no estômago não causam tantos danos graves a princípio, mas o contrário, administrar comida na veia é um erro grave que geralmente leva o paciente a óbito. Vamos entender por que isso acontece, gente. Por que isso sempre é motivo de notícias, de erros, de óbitos. Aqui nós temos uma sonda nasointeral. O que é nasointeral? Ela entra no nariz, ela vai até o intestino do paciente.
no comecinho do intestino, lá no estômago, passa pelo estômago e vai até no comecinho do intestino do paciente. Para que serve essa sonda? Para se injetar comida. Se o paciente não consegue comer por conta própria, por qual seja o motivo, ou ele está entubado, inconsciente, ou ele tem algum problema no esôfago, não interessa qual é o motivo. Se ele não está conseguindo se alimentar, a gente vai passar essa sonda, que é esse caninho que vai levar a comida lá para o estômago do paciente. É usado em geral para alimentação. Agora observe que essas imagens. Como que a gente faz essa alimentação? Passa-se a sonda, que é esse caninho. Depois de confirmar que ela está mesmo no intestino, a gente confirma por raio-x. Fez o raio-x, a sonda realmente está no intestino, a gente já pode começar a fazer a alimentação. Esse é o frasco com alimentação, café com leite, água, sopa, o que quer que seja. Esse aqui é o equipo. Equipo é o que vai conduzir, é o que vai conectar o frasco à sonda. Essa aqui é uma imagem da sonda aqui fora do paciente, ó. Então, esse equipo, ele é a chave de tudo. O que a gente vai fazer? Observem aqui. Este é um equipo de alimentação e deve ser ligado ao frasco. Primeiro, essa parte aqui, a gente vai ligar no frasco, vai conectar no frasco. E essa parte aqui, a gente conecta na sonda. E a sonda já está dentro da barriga do paciente, dentro do nariz, e do nariz está indo lá para o intestino do paciente. Então, aqui, ó, frasco, conecto no equipo, conecto na sonda, abro aqui, né, e vai começar a entrar a alimentação lá para dentro do intestino para nutrir o paciente, ok? Já os catéteres intravenosos, eles estão dentro da veia. Então, eles vão levar substâncias para as veias dos pacientes, como medicação, soro e etc. Tudo que entra na veia tem que ser esterilizado, porque a veia é um lugar que não pode ter bactérias, fungos, nada disso. Então, aqui nós temos uma situação aqui simulada de medicações na veia. Aqui o paciente tem um catéter, um PICC, um catéter periférico de inserção central. Aqui é um catéter que está dentro da veia do paciente. Então, isso aqui está indo para a veia do paciente, gente, para a veia. Aqui podem ver que nós temos 2 lugares para colocar medicação, ou um para medicação, um para soro, depende da situação. Aqui nós temos o frasco com o soro já conectado no equipo. Esse equipo aqui é equipo de soro, perdão. É um equipo de substâncias como soro, medicações, sangue e etc. Esse aqui é o catéter, que vai ficar lá na veia do paciente também, periférico, para a gente poder fazer a medicação dentro da veia. Então, ó, equipo de soro, aqui nós temos o frasco, aqui nós temos o catéter inserido. Então, aqui está o frasco, você vai conectar uma parte do equipo no frasco e a outra parte do equipo no catéter. E aí vai o soro entrar por esse caninho até entrar para a veia do paciente. Ele é conectado no frasco e depois no catéter. Diante disso, galera, vocês conseguem perceber por que tanto problema ocorre de conexão errada? No meio de tantos equipos, fios e conexões, o técnico pode errar e conectar a alimentação onde deveria conectar o soro. Os equipos são praticamente idênticos. E se isso aqui acontecer, pensem, o frasco de alimentação conectado no equipo de soro, por engano, o equipo de soro foi conectado e, por engano, o técnico conectou esse equipo com comida na veia do paciente. E aí nós vamos gerar o óbito, o paciente pode ir a óbito. Em geral, quando isso acontece, os pacientes vão a óbito, porque é uma coisa não estéril, uma coisa cheia de bactéria, com gordura, com partículas, que quando isso entra na veia do paciente, as reações são muito graves. Então, o que acontece de erro? Em geral, a administração de fármacos, medicamentos e soluções por catéteres, sondas e seringas é uma prática de enfermagem muito comum, que é desenvolvida em todos os ambientes de atendimento à saúde. A infusão de soluções em vias erradas, como soluções que deveriam ser administradas em sondas, serem realizadas em catéteres intravenosos na veia, devido a uma conexão errada
é um evento frequente, porém pouco documentado. E isso pode causar graves consequências e até mesmo a morte do paciente. A capacitação, orientação e acompanhamento contínuo sobre os riscos da segurança do paciente frente às conexões erradas devem ser destinados a todos os profissionais de saúde. Então, galera, o que a gente faz para evitar que isso aconteça? Evitar que, sem querer, se injete alimentação na veia de um paciente. Ou o contrário, ou uma medicação no catéter venoso, no catéter de alimentação, na sonda nasointeral. Em geral, isso não vai causar um problema rápido, não vai causar problema na hora, mas a medicação também não vai fazer efeito. Se você colocar a medicação no estômago do paciente pela sonda, ao invés de colocar a medicação na veia, talvez a medicação não faça efeito. Mas mesmo assim, essa situação é mais grave. Você colocar a alimentação sem querer na veia do paciente. Como que a gente evita esse problema, galera? Orientar os pacientes e familiares a nunca manusear os dispositivos e que eles nunca devem conectar ou desconectar os dispositivos, sempre solicitar a presença de um profissional de enfermagem caso precise se locomover, precise desconectar, alguma coisa do tipo. Identificar catéteres arteriais, venosos, peridurais e intratecais com cores diferentes para garantir o manuseio seguro. Então, você vai identificar com cores diferentes. Exemplo, o arterial você vai colocar a corzinha vermelha, o venoso a corzinha verde, e por aí vai. Com cores diferentes para que você possa identificar que tipo de catéter que você está manipulando. Evitar a utilização dos injetores laterais. Vamos ver uma foto daqui a pouquinho. Nos sistemas arteriais, venosos, peridurais e intratecais. Evitar essa utilização, porque o injetor lateral é fonte de muitos erros. Você acaba fazendo a medicação sem conferir se está no local correto. Então, de preferência, evitar injetores laterais. Já vamos ver o que é esse injetor lateral. Realizar a higienização das mãos antes de manipular sistemas de infusão, sempre, para evitar bactérias e fungos e vírus entrem nesses catéteres. Realizar a desinfecção das conexões de catéteres com solução antisséptica alcoólica, ou álcool 70, ou clorexidina e gaze, por 3 vezes com movimentos circulares antes de desconectar os sistemas. Um sistema que está dentro da veia do paciente, por exemplo, ele está estéril. Se você desconecta ele sem realizar a antissepsia, sem realizar a desinfecção com essa solução antisséptica, o termo correto é desinfecção, tá, galera? Antes de realizar a desinfecção, você pode estar carreando, você pode estar levando uma bactéria da sua mão, ou uma bactéria que estava lá, alguém mexeu antes, ou porque foi pelo próprio ar mesmo. Você pode estar levando essa bactéria para dentro da veia do paciente. Então, sempre tem que desinfectar as conexões. Verificar todos os dispositivos, desde a inserção até a conexão, antes de realizar as reconexões, desconexões ou administrar medicamentos ou soluções. Quando você for administrar um medicamento ou uma solução, ou uma dieta, ou um leite, sempre verifique desde o começo até o final aonde aquele cano está levando. Está levando para a sonda ou está levando para a veia? Sempre verifique, galera. Posicione os sistemas de infusão, equipos, buretas e extensões em diferentes sentidos. Como vamos fazer isso? Os infusões da veia vão ser posicionados na parte superior do leito, no sentido da cabeça do paciente. Então, tudo que vai entrar na veia vai ficar na parte de cima do leito. E sistemas de infusão de dietas em direção à porção inferior, no sentido dos pés do paciente. Tudo que for de dieta, alimentação, vai para os pés do paciente. Realizar a passagem de plantão entre turnos de unidade de internação com dupla checagem das conexões dos dispositivos. Então, quando você for trocar de plantão, você vai sempre realizar dupla checagem se está tudo conectado no lugar que deveria estar conectado. Padronizar o uso de seringas específicas e sistemas de infusão com conexão Luer-Lock para administração de medicamentos por via oral ou por sondas enterais. Luer-Lock, vamos ver daqui a pouco qual é a diferença de Luer-Lock para Sleep-Lock. Luer-Sleep, perdão. Então, temos que padronizar de preferência a Lock, a Luer-Lock.
Lock, para administração de medicamentos. Vamos ver já o que é Luer Lock e Luer Sleep. Utilize sempre somente equipos de cor azul para infusão de dietas. Isso aqui ajuda a gente a evitar erros. A dieta, a comida, a sopa, o leite vai ser administrado nos equipos de cor azul. Aí a gente evita de administrar isso num equipo de cor transparente, porque o de transparente é sempre para coisas na veia. A cor azul do equipo indica que aquilo ali deveria ser usado para uma dieta. Isso evita que você administre dieta em equipos de cor transparente, tá, gente? Identificar a bomba de infusão na qual a dieta está sendo administrada. Bomba de infusão é um equipamento que a gente vai infundir soro, medicamentos ou dieta. Na bomba que estiver infundindo dieta, tem que estar muito bem identificado, para que a gente não erre e conecte a bomba da dieta na veia. Lembre-se de que toda instituição deve fornecer capacitação para novos dispositivos. Se não sabe mexer, pede ajuda, gente. Se não sabe mexer, não faça sozinho. Peça para alguém te ajudar. Priorize a escolha de catéteres, sondas e seringas desenvolvidas com dispositivos que previnam conexões incorretas e contribuam para a segurança do paciente. Só que é o ideal, gente, que a sonda nunca conecte no equipo de soro e que o equipo de nutrição nunca conecte no catéter da veia. Isso já tem alguns fabricantes que fazem com que o equipo de nutrição, por exemplo, o equipo de comida, ele nunca encaixe corretamente no catéter da veia. Isso faz com que quando você for encaixar, você vai ver que aquilo não vai encaixar e aí você vai ver que tem alguma coisa errada. Incentive o paciente e seus familiares a participar da confirmação dos medicamentos e soluções que serão administrados, a fim de assegurar a infusão correta durante os cuidados domiciliares e nas instituições de saúde. Sempre incentivar o paciente e os familiares a participar da sua segurança. Aqui temos a fotinha, gente, ó. O Luer Lock é um que é para rosca. Você rosqueia para encaixar nos dispositivos. Então, olha, é rosqueado. Você vai ter que rodar a seringa para ela encaixar. E o Luer Sleep é só encaixado. Você vai apenas enfiar a pontinha da seringa. Luer Lock é o que é rosqueado. Luer Sleep é o que é apenas deslizante. Você vai só encaixar e empurrar para dentro da conexão. Olha aqui a diferença. Um equipo de soro, que tem que ir para a veia, e um equipo de nutrição interal. Se as cores forem diferentes, a gente não vai prestar mais atenção quando a gente for administrar dieta num equipo transparente? A gente vai perceber que tem alguma coisa errada, que a dieta deve ser sempre somente no equipo azul. Esse é o injetor lateral. Aqui a gente pode ver, ó, o injetor lateral, que é uma borrachinha onde você pode furar o equipo. Nesse local tem uma borrachinha. E você pode fazer ali medicações, fazer soro, alguma coisa assim, normalmente na urgência. Uma parada cardíaca, por exemplo, a gente vai injetar pelo injetor lateral. Mas com isso, os erros são mais frequentes. A gente não presta atenção aonde a gente está injetando normalmente quando se faz no injetor lateral. Então, ele deve ser usado preferencialmente apenas em caso de emergência. Não deve ser usado de forma rotineira para injeção de medicamentos. Qual que é o cenário ideal para a segurança do paciente, galera? Que esses equipamentos eles não encaixem se eles forem conectados no lugar errado. Ou seja, esse aqui é um tubo, está dizendo aqui, ó, para alimentação interal apenas. Que tem essa identificação. Essa identificação, ela ajuda. A conexão da sonda, olha o tamanho da conexão dessa sonda. Olha o tamanho aqui. Isso aqui não vai encaixar de forma nenhuma, nem no frasco de soro, nem vai encaixar nos catéteres. Então, isso aí ajuda com que você nunca, jamais consiga encaixar uma coisa no lugar errado. E se você não conseguir encaixar no lugar errado, você não vai fazer no lugar errado. Isso é o ideal. Além disso, todos os equipos devem ser identificados conforme o conteúdo que está sendo infundido.
Todos esses equipos aqui, ó, que são os para medicação, por exemplo, ou para dieta, eles têm que ter uma etiquetinha dizendo qual a medicação que está entrando através daquele equipo. Paciente no CTI, por exemplo, eles têm vários equipos. E aí a gente tem que botar uma etiquetinha, nem que seja com um esparadrapo, dizendo, ó, soro, antibiótico, glicose, para dizer o que está entrando dentro de cada equipo, para a gente não cometer erros do tipo injetar um soro no equipo de noradrenalina, que a noradrenalina é uma medicação que não pode entrar muito rápido. E aí você vai empurrar uma grande quantidade, porque o soro vai empurrar toda aquela noradrenalina para dentro. Então a gente tem que identificar aqui, ó, com um pedacinho de papel, por exemplo, essa daqui, como está identificado aqui, ó, como está identificado aqui, a gente tem que identificar o que está entrando dentro do paciente em cada um dos equipos que estão conectados a ele, certo? Cirurgia segura, também tivemos uma aula específica sobre cirurgia segura. Olha a cara do cirurgião aqui, ó, vendo se vocês estão estudando direitinho. Estão estudando direitinho, gente? Cara dele olhando para vocês. De que forma podemos contribuir com a segurança na realização de cirurgias? Já tivemos uma aula sobre isso, então vamos entrar lá na plataforma se tiverem dúvida e realizar a revisão dessa aula sobre cirurgia segura. Passo 5. Sangue e hemocomponentes. Administração segura. De que forma podemos contribuir para a administração segura de sangue e hemoderivados? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Pacientes do Hospital de Rolândia recebem transfusões incompatíveis após bolsas de sangue serem trocadas. 2 pacientes, seu João e seu José. Os 2 homens estavam internados no mesmo quarto quando receberam sangue do tipo errado. Após a falha, eles foram transferidos para o Hospital Universitário de Londrina. Então, por exemplo, seu João é A positivo, seu José é A negativo. Trocaram-se os sangues e eles tiveram uma reação alérgica, uma reação de rejeição devido a isso. Mulher morre após receber transfusão de sangue errado na Santa Casa de Pinda, diz polícia. A polícia instaurou o inquérito para apurar a responsabilidade pelo erro. Ela morreu de parada cardiorrespiratória 10 minutos após o equívoco. Essa senhora aqui. É bom quando a gente vê o rosto. Essa mulher aqui faleceu devido ao erro de alguém. Não é só um número, é uma pessoa. Então, muita atenção na administração de sangue e hemoderivados. Por que existe essa reação? Por que os pacientes sofrem reações em tipos sanguíneos errados? Se uma pessoa não tem determinada proteína no sangue e entra em contato com a proteína do sangue transfundido incorretamente, o corpo vai responder à proteína como sendo um corpo estranho, gerando uma reação de rejeição do sangue que está sendo injetado. Essa reação pode levar ao óbito do paciente. Vamos entender o que são os tipos sanguíneos aqui rapidamente. O tipo sanguíneo A vai ter essas hemácias com esse aglutinogênio de proteínas A, o verdinho, tá vendo? É o tipo A. O tipo B vai ter as proteínas do tipo B, o azulzinho. O AB tem as 2 proteínas, a proteína verdinha e a proteína azulzinha. E o O, que quer dizer 0, não tem nenhuma proteína. O problema acontece quando uma pessoa que tem a proteína azul entra em contato com a proteína verde. O corpo não reconhece isso como sendo uma coisa boa, reconhece como sendo uma bactéria, como sendo algum corpo estranho. E aí acontece a rejeição, uma série de coisas que acontecem, uma série de reações que acontecem que podem levar um paciente a óbito. As pessoas do tipo sanguíneo O, então, elas não têm nenhum tipo de proteína. Tanto se entrar verde quanto se entrar azul, as proteínas A ou as proteínas B, vai haver essa rejeição, porque elas não têm nenhum tipo de proteína. Qualquer uma dessas que entrar em contato aqui, essa pessoa do tipo sanguíneo O vai ter uma reação. É por isso que o tipo sanguíneo O, ele é universal. Já que ele não tem nenhuma proteína, ele pode doar tanto para o B, quanto para o A, quanto para o AB, porque ele não tem nenhuma proteína. Então, não corre o risco do sangue reagir a uma proteína porque ela não existe, ok? A mesma situação acontece com o fator RH, o sangue positivo do sangue negativo.
O positivo tem um fator. O RH negativo não tem esse fator. Então, se a pessoa positiva doar e esse sangue entrar em alguém que seja RH negativo, o corpo vai reconhecer essa proteína como algo ruim. Aqui, ó, olha que é RH negativo, vem aqui me dar um abraço. Tá maluco? Não chega perto de mim, não. Nossa, que cara mais negativo, né? Brincadeiras à parte, gente, isso é uma coisa muito séria que pode gerar o óbito de um paciente. Então, a gente sabe que devido a essas proteínas, a gente tem aqui o quadro de quem pode doar para quem. O AB positivo, ele pode receber de todo mundo. Recebe de todo mundo. Mas doa só para ele mesmo. AB negativo pode receber de O negativo, B negativo, A negativo e AB negativo. A positivo recebe sangue de O negativo e O positivo. E o A negativo e o A positivo. A negativo recebe só de O negativo e o próprio A negativo. B positivo recebe de O negativo, O positivo, B negativo e B positivo. B negativo recebe sangue de O negativo e B negativo. O positivo recebe somente de O negativo e O positivo. E o O negativo recebe somente dele mesmo. Um quadro aqui que especifica para quem pode doar e para quem pode receber. Ou seja, o AB positivo é o sangue egoísta, ele doa só para ele mesmo e recebe de todos os outros. E o O negativo é o sangue altruísta, ele doa para todo mundo, mas recebe só dele mesmo. O que o manual do Corém diz sobre a administração de sangue e hemocomponentes? A administração intravenosa de sangue total ou hemocomponentes pode ser definida como a transferência de sangue ou hemocomponentes de um indivíduo doador para o indivíduo receptor. Está indicada para pacientes que sofreram perda sanguínea significante ou alterações hematológicas decorrentes de doenças ou procedimentos, por exemplo, choque, traumatismo, hemorragia, doenças sanguíneas, intervenções cirúrgicas, entre outros. A infusão só poderá ocorrer após a confirmação da identidade do paciente e da compatibilidade com o produto. Glóbulos vermelhos, plaquetas, fatores de coagulação, plasma fresco, glóbulos brancos. A administração deve limitar-se sempre que possível ao componente sanguíneo que o paciente necessita, pois a administração de produto específico é mais segura e evita reações em decorrência da infusão de componentes desnecessários. Erros na administração de sangue total e hemocomponentes comprometem a segurança do paciente. Como nós já vimos, um erro, ele vai gerar uma reação do corpo contra aquele sangue, e que pode ou não levar a óbito, mas é uma reação muito grave e tem que ser corrigida a tempo para que o paciente não venha a óbito. Então, algumas medidas sugeridas para a gente prevenir esses eventos adversos com sangue e hemocomponentes. Sempre confirmar a identificação do paciente na pulseira, na prescrição e no rótulo do hemocomponente antes da sua administração. Essa verificação deverá ocorrer 2 vezes antes de iniciar a infusão, de preferência por 2 pessoas diferentes. Administre sangue total ou hemocomponentes provenientes de bancos de sangue qualificados que realizem testes de doenças transmissíveis, como HIV, hepatite e sífilis, e que mantêm controle de qualidade dos seus produtos contra coleta, análise, preparo, armazenamento e transporte. Mantenha o sangue e alguns componentes por no máximo 30 minutos em temperatura ambiente antes de iniciar a infusão ou de acordo com o protocolo da sua instituição. Então, no máximo que o sangue pode ficar sem começar a infundir é 30 minutos. Aqueça os componentes apenas em equipamentos apropriados em temperatura controlada. Nunca utilize aquecimento do sangue em banho-maria ou micro-ondas. Pelo amor de Deus, gente. Parece até idiota você falar isso. Mas não pode esquentar uma bolsa de sangue no micro-ondas. Aqui ninguém é vampiro para esquentar o sangue, para beber o sangue, né? Então, gente, olha só. Não pode aquecer ele em local banho-maria, num fogão ou no micro-ondas. Jamais, tá? Avalie os sinais vitais do paciente imediatamente antes do procedimento, para que a gente possa comparar com os sinais depois do procedimento. Ou a gente vê se ele tiver alguma alteração durante a infusão.
avaliar a permeabilidade do catéter intravenoso e a ausência de complicações, como infiltração ou flebite, antes da instalação do produto. Então, novamente, preste atenção se a conexão foi feita correta, se você vai injetar o sangue no lugar correto, não vai injetar o sangue no estômago pela sonda, certo? Se o catéter não tiver uma permeabilidade boa, se o acesso venoso, se a veia não estiver muito boa, o sangue pode filtrar, pode vazar para a pele. Isso causa lesões. Então, a gente tem que sempre que prestar atenção se o catéter está bem colocado, se está permeável. Realizar a infusão em via exclusiva. Então, onde estamos administrando sangue, não podemos administrar nenhum outro tipo de medicação. Somente o soro, se for preciso, para lavar o catéter. E aí a gente para o sangue, lava o catéter e depois volta o sangue, parando o soro. Fisiológico, tá, gente? Permaneça junto ao paciente nos primeiros 15 minutos após a instalação, para que a gente identifique de cara se ele tiver alguma reação adversa, como aumento da temperatura corporal, febre, exantema, que são as manchas vermelhas, rash cutâneo, que são várias manchas vermelhas pelo corpo, que coçam, prurido, coceira, edema, inchaço, vertigem, você ficar tonto, cefaleia, que é a dor de cabeça, tremores, calafrios e dor. Então, nos primeiros 15 minutos, quando começou a infusão, você tem que ficar do lado do paciente. Após esse período, você vai avaliar o paciente a cada 30 ou 45 minutos, para ver se teve alguma alteração nos sinais vitais, alguma reação, alguma coisa. Interrompa imediatamente a administração na vigência de um ou mais sinais de reação adversa. Teve qualquer um desses sinais, você vai interromper na mesma hora a administração. E manter a permeabilidade do catéter com solução salina, com soro fisiológico. Então, começou a ter uma reação dessa, você vai fechar a infusão de sangue e vai colocar soro fisiológico para manter o acesso funcionando. Proteja a extremidade do equipo para evitar contaminação e encaminhe a bolsa contendo sangue ou hemocomponentes ao banco de sangue para análise. Verifique a pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória e a temperatura do paciente. Se o paciente teve uma reação à bolsa de sangue, nunca jamais jogue fora a bolsa de sangue. Você vai proteger a extremidade e vai levar de volta ao banco de sangue. Que aí eles vão analisar se tinha alguma bactéria, se entrou alguma bactéria, ou se o sangue era de um tipo diferente. Então, nunca você vai jogar fora. Você vai voltar com o sangue para o banco de sangue para que ele possa ser analisado. Comunicar imediatamente ao médico se ele tiver qualquer tipo de reação. Manter a infusão por no máximo 4 horas, devido ao risco de contaminação e ou alteração do produto, seguindo o protocolo da instituição. Então, a bolsa de sangue ela pode ficar no máximo 30 minutos, antes de você colocar no paciente para começar a infusão. E depois que você começou a infusão, no máximo 4 horas de infusão, para que não haja contaminação daquela bolsa. Depois de 4 horas, o resto tem que ser jogado fora, não pode ser continuado. Realize a infusão de solução salina, por exemplo, soro fisiológico, após a administração do produto, com o objetivo de manter a permeabilidade do catéter. Depois que você acabou com o sangue, você vai passar soro para que ele lave aquele equipo, aquele caninho que leva o sangue para dentro, e aí ele vai lavar o equipo para que o equipo não entupa, porque o sangue é uma coisa que vai fazer o entupimento desse equipo. Despreze a bolsa de sangue após a infusão em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura, conforme a RDC da Anvisa 306, que dispõe sobre o regulamento técnico para gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Algumas observações, galera. Quanto à utilização de bomba de infusão, como eu falei, aquele equipamento que empurra o soro para dentro do paciente, para injetar sangue, apenas algumas bombas vão poder fazer isso. As bombas comuns, elas vão causar hemólise, elas vão quebrar as hemácias. E aí não vai servir para fazer transfusão de sangue. Se você precisar de usar uma bomba, vai ter que ver se ela é adequada para a realização da hemotransfusão.
Certificar-se de que o paciente declarou consentimento para a infusão de sangue e hemocomponentes. Isso aqui é muito importante, tem a ver com a autonomia do paciente. Se ele disse que ele não quer receber sangue, você não pode administrar o sangue, mesmo se o médico prescrever, a não ser que tenha uma ordem judicial para tal, tá bom, gente? Se o paciente não aceita receber sangue, você só vai fazer isso mediante ordem judicial e mediante sua consciência. Se você acha também que pela sua consciência você não vai fazer, você não vai fazer. O médico não pode, o hospital não pode te forçar a fazer uma coisa que é contra a vontade do paciente. Tudo bem? Esses são os hemocomponentes possíveis. O sangue total, que é o sangue misturado com todos os seus componentes. Pode ser só um concentrado de hemácias, que é só as hemácias. Plasma rico em plaquetas, é o plasma sanguíneo com plaquetas. Pode ter concentrado de plaquetas apenas, plasma fresco congelado ou plasma de 24 horas. Crioprecipitado, que tem alguns fatores de coagulação, albumina, globulinas e concentrados de fatores de coagulação, que são os hemoderivados. Então, esses aqui são o sangue, componentes do sangue, e esses são os hemoderivados, que também são tirados do sangue. Passo 6, galera. Vamos envolver o paciente com sua própria segurança. Lembrar que o paciente é o principal responsável por sua própria segurança e ele deve sempre ser envolvido no seu próprio cuidado. Você acha que o paciente deve estar envolvido em garantir a sua segurança? Quando você precisa de atendimento médico, você se envolve na sua própria segurança ou alguém da sua família? Você presta atenção no que estão fazendo, você tenta ver se está tudo certinho. Quando você é o paciente, você se envolve na sua segurança? O que diz aqui o manual do Corém? O paciente pode e deve contribuir para a qualidade dos cuidados à sua saúde, fornecendo informações importantes a respeito de si mesmo e interagindo com os profissionais de saúde. Ele deve ser estimulado a participar da assistência prestada e encorajado a fazer questionamentos, uma vez que é ele que tem o conhecimento do seu histórico de saúde. Quem sabe do paciente é o paciente, né, gente? Da progressão da sua doença e dos sintomas e experiências com os tratamentos aos quais já foi submetido. Além disso, desenvolver um ambiente que proporcione cuidados centrados no paciente, tornando-o bem com seus familiares agentes ativos na busca de sua segurança, promovendo interesse, motivação e satisfação com o cuidado prestado. Aspectos que possibilitam ter um bom resultado nas condições de saúde. Então, tanto o paciente como seus familiares, cuidadores, curadores, eles devem ter uma participação ativa de forma a estar interessado, motivado e satisfeito com o cuidado prestado e também ser uma barreira para erros. Se o paciente te fala, olha, não toma essa medicação não, você fala, não, toma sim, o médico mandou tomar. Você vai ver primeiro se você não está cometendo um erro. O paciente é a sua última barreira entre você, o erro e ele. Então, o paciente tem que ser sempre a sua última barreira, mas isso só é possível se ele for envolvido com a sua própria segurança. Quais são as recomendações aqui do manual? Você vai estimular o paciente ou responsável, seja família, responsável legal, advogado, a participar das decisões do cuidado. Identificar características específicas quanto à maturidade, condições clínicas e legais que possibilitem assumir suas responsabilidades, como, por exemplo, pacientes pediátricos, psiquiátricos, anestesiados em tratamento intensivo ou emergencial. Pacientes pediátricos, por exemplo, eles não têm condição de intervir na sua própria segurança, certo? Então, temos que identificar essas características e ver se ele tem ou não condição de assumir suas próprias responsabilidades como paciente. Analise as fragilidades do paciente, a fase do tratamento ou a doença, como fadiga, estresse, dor e desconforto, associadas à ansiedade e ao medo, uma vez que esses aspectos podem influenciar as respostas do paciente. Se ele tiver com dor, ele vai aceitar qualquer coisa. Se ele tiver com medo, talvez ele não aceite um cuidado que ele precisa. Então, sempre devemos analisar essas partes que não tratam-se apenas do paciente como um ser físico, mas também como um ser psíquico e social. Propicie o fortalecimento do vínculo do paciente e família com a equipe, pois esses fornecem informações importantes sobre o sintoma, a história e o tratamento.
A família pode te avisar, por exemplo, se ele tiver uma alergia ou se alguma vez ele teve uma reação adversa a algum tipo de medicamento ou tratamento. Compartilhe decisões sobre o tratamento e procedimentos por meio de informações referentes aos potenciais benefícios, riscos e prejuízos sobre cada opção que for apresentada. O paciente tem direito de saber, pacientes familiares têm direito de saber, com informações claras e completas, quais são os benefícios, os riscos e os prejuízos sobre alguma intervenção, para que ele possa escolher se ele quer ou não que aquela intervenção seja realizada. Avaliar as dificuldades de comunicação, como, por exemplo, barreira de linguagem, falta de entendimento das orientações, fatores sociais e de personalidade que vão prejudicar a tomada de decisão adequada. Deve-se proceder à resolução desses aspectos por meio de processos institucionais e envolvimento da família. Às vezes a pessoa é surda, ela só se comunica por meio da linguagem de Libras, ela é de outro país, ela fala outra língua, e isso pode dificultar a comunicação e dificultar a tomada de decisão do paciente de forma adequada. Utilize meios adequados e linguagem compreensível para disponibilizar as informações aos diferentes grupos de pessoas. Para um advogado, uma pessoa que seja um médico, um cirurgião, você pode usar termos técnicos com ele que ele vai entender. Mas para um idosinho, pobre, desorientado, você vai usar termo técnico para ele não vai entender. Então, você vai ter que adequar a sua linguagem aos diferentes grupos de pessoa que você está cuidando. Utilizar recursos que se adaptem aos pacientes e que tenham barreiras visuais, auditivas e de fala. Então, se o paciente é deficiente auditivo, por exemplo, você vai procurar um intérprete de Libras, ou você mesmo vai aprender a falar em Libras, para que você possa ajudar esse paciente. Se ele não consegue falar, você vai tentar se comunicar com ele por meio de figuras ou por meio de apontar para alguma figura. No CTI a gente faz muito isso. O paciente não consegue falar porque está entubado ou porque está com uma traqueostomia. E a gente bota várias fotinhas na frente dele. O que ele quer? Está com dor? Uma foto de alguém com dor. Está com fome? Uma foto de alguém com fome. Quer ver a família? Uma foto da família. E aí o paciente vai apontar para onde ele quer, o que está acontecendo com ele. Respeite o tempo de cada paciente para compreender as informações fornecidas. Cada um vai ter o seu tempo de pensar, o seu tempo de tomar decisões. Respeite esse tempo. Crie estratégias para verificar se o paciente compreendeu as informações, repetindo-as caso os objetivos não tenham sido alcançados. Por exemplo, você ensinou o paciente a usar uma medicação. Não basta apenas ensinar. Você tem que garantir que ele entendeu o que você ensinou. Então, você vai criar algumas estratégias para saber se ele realmente entendeu. Por exemplo, você pode ensiná-lo a utilizar a insulina. Depois, você vai pedir que ele te mostre como que ele vai realizar essa insulina, para ver se ele conseguiu entender o que você explicou, ou se não, se ele não entendeu, você vai repetir as explicações para que ele possa compreender. Permita que o paciente consulte informações registradas no prontuário. Isso é direito do paciente, tá? Por isso, o prontuário tem que estar sempre preenchido de forma clara e sem rasuras. Entenda que o paciente tem o direito de saber se os profissionais que irão cuidar dele são competentes para prestar uma assistência segura. Então, não se sinta ofendida ou ofendido se um paciente um dia chegar para você e falar: tem certeza que você sabe fazer isso? Você sabe mesmo pegar veia? Você sabe mesmo dar essa medicação? Não fique ofendido. Os pacientes têm direito de saber se quem vai fazer aquilo está sabendo o que está fazendo. Tente passar confiança para esse paciente de alguma forma, ao invés de ficar ofendido porque ele falou que você não sabe fazer alguma coisa. Passe confiança para o paciente. Leve em consideração perguntas, queixas e observação do paciente, pois ele é a última barreira para impedir que eventos adversos ocorram. Se você vai fazer uma medicação e o paciente fala: ah, mas eu sou alérgico, você não vai fazer. Você vai informar o médico que ele disse que era alérgico. Às vezes a pessoa vai fazer de qualquer forma, mesmo ele falando que é alérgico. Ah, o médico prescreveu, eu vou fazer. Não, gente, o paciente é a última barreira para impedir eventos adversos, então tem que levar em consideração o que ele fala. Educar os pacientes para a cidadania, estimulando-os a conhecer seus direitos e responsabilidades. Disponibilize tempo para responder os questionamentos do paciente e família, ouvir suas observações e promover a educação para a saúde. Sempre tenha tempo, não faça as coisas correndo.
Às vezes você não vai ouvir um questionamento da família que era importante, porque você fez alguma medicação correndo. Então, disponibilize tempo para ouvir o paciente e a sua família. Todo cuidado deve ser centrado no paciente, gente. O paciente é o maior interessado e deve também ser responsável pela sua própria segurança. Cuidado centrado sempre no paciente, não no médico, não na família, no paciente. Na família, se o paciente não tiver condições de se responsabilizar pelo seu cuidado. Mas o paciente é sempre o foco da nossa atenção. Comunicação efetiva, também já tivemos uma aula sobre esse passo. Então, se tiver dúvida, voltem lá na matéria e estudem sobre comunicação efetiva. O passo de número 8, prevenção de quedas, também tivemos uma aula sobre isso. Quais os fatores de risco para quedas? Idosos, crianças, lembra? Materiais adequados, pisos escorregadios. Como agimos para prevenir as quedas? Já tivemos uma aula sobre isso, voltem lá na aula se tiverem dúvidas. Prevenção de lesão por pressão, lembra? Quais ações capazes de prevenir o aparecimento de lesões por pressão? Mudança de decúbito, como essa senhorinha está fazendo, essa moça está fazendo nesse senhor. Então, quais as ações que a gente faz para prevenir a lesão por pressão? Também já vimos isso numa aula, então voltem lá e revisem esse conteúdo. Passo de número 10, segurança na utilização da tecnologia. Observem aqui um leito de UTI, gente. Bombas de infusão, equipos, alimentação aqui, soro aqui, medicamento aqui, 1, 2, 3, 4, 5 bombas, uma bomba de dieta e 5 bombas de medicação. Soro aqui desse lado, uma PM aqui desse lado, uma pressão arterial, né, invasiva, monitores, aparelhos de ventilador mecânico, diálise. Então, às vezes, você vai ter que lidar com vários aparatos tecnológicos. E como isso pode ser um fator de risco para eventos adversos no seu paciente. Olha o que aconteceu nesse caso, gente. Uma jovem de 19 anos morreu no Hospital de São Paulo após um monitor cair na sua cabeça. Olha que coisa grave. Uma mulher de 19 anos, gente. Ela morreu porque o monitor cardíaco caiu na cabeça dela. O que o Manual do Corém diz sobre isso? A segurança na utilização da tecnologia compreende o benefício e o impacto no uso de um ou mais recursos em prol do restabelecimento da saúde do paciente. E visa identificar soluções que têm como propósito promover melhorias em áreas de maior risco na assistência à saúde para que a tecnologia seja utilizada de maneira apropriada. Quais são as recomendações sobre tecnologia? Sempre você vai consultar o manual do fabricante de qualquer equipamento que você for manipular, avaliar se um equipamento apresenta condições para uso. Às vezes ele está velho, ele está danificado e ele não é para ser utilizado, porque ele não está em condições para isso. Simule o funcionamento normal do aparelho, desconecte o plug da tomada e verifique se o alarme de bateria começa a soar. Verifique se ele está com os alarmes configurados, para quando ele acabar a luz, por exemplo, ele avise e você não deixe de correr e corrigir algum tipo de problema que ele possa apresentar. Efetue a limpeza do equipamento sempre que for necessário. Verifique o adequado funcionamento do equipamento, sempre testando o equipamento, se for preciso. Por exemplo, desfibriladores, eles têm que ser testados com uma certa frequência, para ver se eles estão funcionando corretamente. Verifique em que condições encontra-se o equipamento, se foi realizada manutenção e programação para manutenção preventiva e calibração do equipamento. Você não vai fazer a manutenção do equipamento só quando ele está com defeito. Existe a manutenção preventiva, que é feita com alguma regularidade, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, depende do protocolo, para que você veja que ele está realmente em condições de ser utilizado. Peça orientações ao serviço de engenharia clínica ou à manutenção da instituição sobre o uso adequado de equipamentos quando houver dúvidas. Se tiver alguma dúvida, você vai perguntar para quem é responsável por aquele equipamento. Leia o manual simplificado do equipamento desenvolvido pela instituição e que deve estar visível e legível no aparelho. Siga a sequência correta para o manuseio.
Informe as condições de uso, disparo de alarme e anormalidades ao paciente e familiar. Você vai avisar o paciente o que ele tem que se preocupar. Olha, se esse equipamento começar a apitar, você vai ter que chamar alguém da enfermagem. Olha, esse equipamento faz um barulhinho assim de vez em quando, mas isso é normal. Você vai ter que informar para ele como que é o funcionamento e o que ele tem que avisar se acontecer. Explique ao paciente como acionar o profissional em caso de urgência, ou ele vai ter algum botão que ele vai apertar para que ele possa te chamar em caso de alguma urgência. Posicione o local e o equipamento em local seguro para prevenir acidentes, né? Como aconteceu com aquela moça, que ela morreu porque o monitor caiu na cabeça dela. Então, ele tem que estar em lugar seguro, bem preso, para que não tenham acidentes. Faça anotações na ficha de atendimento ou no prontuário do paciente. Descreva a orientação fornecida, as condições do equipamento e o uso no paciente. Monitore o paciente com frequência, analisando as condições do equipamento em uso. Analise se o equipamento tem condições técnicas para o atendimento das necessidades do paciente, participando do processo de adequação da tecnologia aplicada ao cuidado de enfermagem. Se você está vendo que uma bomba de infusão é muito ruim, ela não presta para o que você precisa que ela faça. Você pode participar dessa adequação. De que forma? Informando as pessoas que aquele equipamento não é bom, participando da escolha e coisas do tipo, né, gente? Pontos de atenção aqui na utilização da tecnologia. Conheça as diferentes alternativas, auxiliando na escolha do equipamento mais adequado. Verifique e aplique legislações pertinentes à lei em relação àquele equipamento. Conheça e siga os protocolos específicos no uso e manuseio de cada equipamento, para que você não danifique o equipamento ou não cause dano ao paciente. Conheça as condições de substituição, empréstimo, obsolência e a alocação do recurso tecnológico. Certifique-se de que possui habilidade e conhecimento técnico para o manuseio do equipamento com segurança. Se você não sabe mexer, não faça. Pergunte a alguém que sabe, peça orientações. Não faça nada que você não tenha segurança de que sabe fazer. Em caso da falta do recurso necessário, o enfermeiro verifica se há alternativas. Se o paciente referir alergia a algum produto, conexão, tubo do equipamento, registre na ficha de atendimento ou no prontuário e substitua esse produto. Na recusa do paciente em utilizar o equipamento, explique os benefícios e indicações para o tratamento de saúde. Identifique os motivos que está levando à rejeição. Se necessário, a gente vai avaliar as condições do paciente, sua opinião e a possibilidade de substituir o equipamento. Por exemplo, o paciente não quer fazer hemodiálise, porque ele tem medo do equipamento. Então, você vai conversar, você vai explicar, e vai ver se existe uma forma de você trocar aquele equipamento ou não. E se o paciente se recusar, depois de toda a explicação, depois de todo o esclarecimento, a gente não vai fazer. Tudo que o paciente não quiser fazer, a gente não pode fazer, tá, gente? É direito dele se negar alguma alternativa, algum tratamento. Também existe esse manual da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a REBRAENSP, que aqui foi criado lá no Polo do Rio Grande do Sul, que sugeriu as seguintes estratégias: higiene das mãos, identificação do paciente, comunicação efetiva, prevenção de queda e lesão por pressão, lembrando que o úlcera não é mais utilizado, o termo é lesão, administração segura de medicamentos, também vimos nas aulas anteriores, uso seguro de dispositivos intravenosos, nós vimos nessa aula, as conexões dos soros, lembra? Procedimento cirúrgico seguro, administração segura de sangue e hemocomponentes, utilização segura de equipamentos e pacientes parceiros na sua segurança. Ele também foca aqui na formação dos profissionais de saúde para a segurança do paciente, que é o que estamos fazendo aqui agora, né, gente? A segurança do paciente passou a ser uma disciplina obrigatória nos cursos técnicos e superiores da área da saúde, que passou-se a ver que existe essa necessidade da formação do profissional desde o seu primeiro momento, para que ele tenha uma visão voltada para a segurança do paciente. Então, os próximos passos: acesse a plataforma, lá eu vou deixar disponível os manuais na íntegra, que você pode utilizar para estudo, assistir aos vídeos que eu vou deixar lá na aula, realizar as atividades e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, tá bom? Vamos revisar aí a parte de segurança do paciente, que é a matéria que vai cair na nossa primeira prova,
e também uma coisa importante para a nossa função e para a nossa profissão de hoje em diante, quando formos técnicos de enfermagem. Certo, gente? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, a gente tem que trabalhar para obter o sucesso. Um grande abraço a todos, se cuidem e até a próxima aula.